Bem-vindos ao canal A Origem Suprema. Hoje viajaremos pelo século IX d.C., uma época de transformações profundas. A Europa testemunhou a ascensão do Império Carolíngio sob Carlos Magno, enquanto o Califado Abássida consolidava seu domínio no Oriente. Mas as águas do norte trouxeram novos desafios, na forma das incursões vikings. Prepare-se para explorar como o poder, fé e violência moldaram o destino de civilizações nesta era turbulenta. O século IX d.C. foi um marco na história medieval. Na Europa Ocidental, o renascimento político e cultural liderado por Carlos Magno trouxe um vislumbre de estabilidade, enquanto o Califado Abássida florescia como um dos centros mais avançados do mundo. Porém, as incursões vikings, os conflitos internos e as rivalidades religiosas desafiavam qualquer tentativa de unidade. Neste episódio, exploraremos como esses eventos moldaram o equilíbrio de poder em um mundo em constante mudança. A coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano em 800 d.C., marcou o renascimento do poder imperial no Ocidente. Sob seu governo, o Império Carolíngio expandiu-se pela maior parte da Europa Ocidental, unindo territórios pela espada e pela fé. Carlos Magno implementou reformas administrativas, educacionais e religiosas que deixaram um impacto duradouro. Ele incentivou a criação de escolas, padronizou a escrita com a minúscula carolíngia e trabalhou em estreita colaboração com o Papa para fortalecer a Igreja como uma força unificadora. No entanto, após sua morte em 814 d.C., o Império começou a fragmentar-se sob seus sucessores, culminando no Tratado de Verdun em 843, que dividiu o território em 3 partes. A fragmentação abriu caminho para conflitos internos e ataques externos. Enquanto a Europa lutava por estabilidade, o Califado Abássida no Oriente prosperava. A capital, Bagdá, era o centro do mundo islâmico, conhecida como a Cidade da Paz. Sob o governo de califas como Harun al-Rashid, o califado atingiu seu auge cultural e econômico. A Casa da Sabedoria, em Bagdá, tornou-se um polo de aprendizado, onde sábios traduziam textos gregos, persas e indianos, preservando e expandindo o conhecimento da antiguidade. Ciências como matemática, astronomia e medicina floresceram, influenciando o mundo por séculos. Porém, nem tudo era estabilidade. As tensões entre árabes e persas, junto com desafios econômicos e revoltas locais, começavam a enfraquecer a coesão do califado. Enquanto impérios floresciam, uma nova força emergia das terras frias do norte. Os vikings, navegadores habilidosos e guerreiros implacáveis, começaram a atacar as costas da Europa. Seus longships permitiam-lhes navegar por rios e mares, alcançando locais como Inglaterra, França e até mesmo Constantinopla. Ataques como o saque de Lindisfarne, em 793, marcaram o início de uma era de terror. Monastérios eram frequentemente alvos, devido à sua riqueza e vulnerabilidade. Mas os vikings não eram apenas saqueadores. Muitos se estabeleceram em terras conquistadas, fundando colônias e estabelecendo rotas comerciais que se estendiam até a Ásia. O impacto das incursões vikings forçou os reinos europeus a fortalecer suas defesas e reorganizar suas forças, moldando a política e a sociedade por gerações. Em um mundo dividido, a Igreja Católica era uma força unificadora. A cristianização dos povos nórdicos e eslavos começou a ganhar força no final do século, enquanto missionários como São Ansgário levavam a fé cristã para a Escandinávia. Entretanto, as divisões dentro do cristianismo, como as disputas entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, aumentavam. O cisma ainda era incipiente, mas as diferenças culturais e teológicas já prenunciavam as divisões futuras.
A fé também era usada como justificativa para guerras e alianças, mostrando como religião e política estavam profundamente entrelaçadas. O século IX foi uma era de contrastes. Enquanto o Império Carolíngio e o Califado Abássida representavam o auge da organização política e cultural, os vikings desafiavam a ordem estabelecida com seu espírito indomável. A fragmentação política na Europa e os desafios internos no mundo islâmico mostravam que mesmo as maiores potências estavam sujeitas ao ciclo de ascensão e queda. No entanto, as sementes plantadas nesse século, como a unificação religiosa e as inovações culturais, moldariam o mundo medieval de maneiras profundas e duradouras. O século IX d.C. foi uma época de glória, caos e transformação. Grandes líderes como Carlos Magno deixaram legados que ainda ressoam, enquanto as incursões vikings redefiniram o poder e a resistência europeia. No próximo capítulo, exploraremos como o mundo medieval evoluiu diante desses desafios, com novas alianças, conquistas e conflitos. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela seus ciclos eternos de glória e destruição. Porque a história da humanidade é forjada na luta pelo poder e pelo legado. Até mais.